O meu nome é Pedro, tenho 35 anos e sou agricultor numa pequena cidade do interior de Santa Catarina, chamada Bom Retiro. A vida por aqui é tranquila, do jeito que a maioria das pessoas imaginam, quando pensa no campo. Eu e minha esposa Ana trabalhamos na nossa fazenda há mais de 10 anos. Plantamos milho, cuidamos de galinha, vacas e porcos. Levamos uma vida simples, sem luxos, mas também sem preocupações. Pelo menos era assim até o dia em que tudo mudou. Nossa fazenda fica um pouco afastada do centro da cidade, cercada por um matagal que à noite pode parecer um pouco assustador. Mas nunca ligamos muito para isso. Sempre foi o nosso lar, um lugar onde construímos nossa família. Só que, há uns meses, as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro, foram as galinhas que sumiam durante a noite. Depois os porcos, que ficavam agitados sem motivo, como se vissem algo que a gente não conseguia enxergar. Foi então que percebi algo muito errado que estava acontecendo. No início, pensei que eram apenas ladrões. A vida no campo, infelizmente, também tem seus riscos, e roubo de animais é mais comum do que se imagina. Mas quando as cercas começaram a parecer quebradas, como se algo tivesse passado por elas, comecei a desconfiar que não era obra de gente. Além disso, as galinhas não sumiam inteiras. Era como se fossem levadas para longe e depois, misteriosamente, aparecessem com os pescoços quebrados ou com mordidas que não pareciam de nenhum bicho conhecido da região. Foi numa dessas noites, de um dia de trabalho pesado, que decidi vigiar a fazenda. Ana já estava dormindo, e eu me sentei na varanda com a espingarda no colo e uma xícara de café na mão. A noite estava fria, e um silêncio muito incomum na mata. Eu fiquei ali por horas, sem ver nada, até que por volta de 2 da manhã, ouvi um barulho vindo do celeiro. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e caminhei até o celeiro. Ao abrir a porta, ela fez um rangido, e estava com um cheiro muito forte lá dentro. Foi então que eu vi algo se mexendo no fundo do celeiro, atrás das sacas de milho. Acendi a lanterna e por um momento eu achei que estava vendo uma criança pequena agachada, mexendo em alguma coisa. Mas quando a luz bateu sobre ela, percebi que não era uma criança. Era uma criatura pequena, com não mais de 1 metro de altura. A pele era escura e enrugada, como a de um velho, e vestia roupas que pareciam feitas de farrapos. O cabelo desgrenhado e comprido, e quando se virou para me olhar, eu vi o que jamais esquecerei nessa vida. Seus olhos eram pequenos, mas brilhavam com um vermelho intenso, como brasas no escuro. O queixo pontudo e o nariz torto faziam dele a coisa mais assustadora que eu já tinha visto. E o pior de tudo era o sorriso. Uma fileira de dentes pequenos e afiados, que não eram de um ser humano. Ele me encarou por alguns segundos, sem se mexer, e então começou a rir. Um riso baixo, rouco, que fazia a espinha gelar. Eu queria correr, mas os meus pés estavam pregados no chão. Foi então que ele falou. Não foi no idioma que a gente conhece, não. É algo que soava como um sussurro, um zumbido. Era estranho e ecoava na minha cabeça. Só que eu entendi. Eu não sei explicar essa parte, mas eu entendi. Este é o meu lugar agora, humano. A minha primeira reação foi levantar a espingarda e apontar para ele. Mas o gnomo não se mexeu. Apenas continuou sorrindo, como se soubesse que nada do que eu fizesse iria machucá-lo. Ele deu um passo em minha direção e eu puxei o gatilho. O barulho do disparo ecoou pela fazenda toda, e a fumaça da pólvora encheu aquele lugar de fumaça. Quando a fumaça se dissipou, ele ainda estava lá olhando para mim, intacto, e começou a caminhar na minha direção. E foi como se eu tivesse perdido todas as forças. A lanterna caiu da minha mão
e eu só conseguia recuar, tropeçando nos fardos de feno atrás de mim. O gnomo foi ficando mais próximo e o sorriso não desaparecia. Eu senti um cheiro horrível, algo entre carne podre e terra molhada, e percebi que não havia como escapar. Quando estava a poucos centímetros de mim, ele esticou a mão. Tinha dedos finos e garras afiadas, e tocou no meu rosto. Eu senti uma dor aguda, como se estivesse sendo queimado, e tudo o que consegui fazer foi gritar. Foi nesse momento que Ana entrou no celeiro, com uma lamparina nas mãos. Ao ver o gnomo, ela gritou e arremessou a lamparina em cima dele. O óleo espalhou-se pelo chão, mas não chegou a pegar fogo em tudo não, só numa pequena parte. O gnomo se afastou, soltando um guincho agudo que quase me deixou surdo. Então desapareceu, no meio das sombras, como se nunca estivesse estido ali. Passamos o restante da noite acordados, com medo de que a criatura voltasse. O corte no meu rosto não era profundo, mas a dor que senti foi muito grande. Nos dias seguintes, tentamos entender o que aconteceu. Fomos até a cidade, perguntamos aos moradores mais antigos, mas ninguém soube de nada. Foi o São Mariano, um senhor de 80 anos, que morava na fazenda vizinha, que me contou algo que era o único que soube e guardou isso para ele. Ele disse que muito tempo atrás as pessoas acreditavam em gnomos que viviam em florestas e montanhas, guardando seus tesouros e protegendo seus territórios. Essas bobagens de filme. Ele contou que se um gnomo se sentisse ameaçado ou se alguém invadisse seu espaço, ele tornaria a vingança de forma mais cruel possível. E que uma vez que um gnomo escolhe um lugar para ficar, ele não vai embora até conseguir o que quer. Hoje, sempre que eu ando pela fazenda, eu sinto que eu estou sendo observado, mas nunca mais vi nada, nem encontrei pegadas e os animais não sumiram mais. Então deve ter sido só uma sensação ou o trauma daquela noite. Acredito que isso deva passar com o tempo. Mas é verdade, a gente já viu, depois eu procurei na internet e vi que muitas pessoas já viram gnomos. A Xuxa, a Elba Ramalho e tantos outros artistas aí que a mídia divulga mais. E tem muitas outras pessoas aí que contam esses relatos, que colocam maçã e essas coisas. Bom, hoje em dia eu acredito porque eu vi, eu sei que é real. É algo que eu nunca queria ter visto não. Espero que nunca mais apareça e que fique bem distante daqui e que vá comer maçã em outro lugar. Obrigado por contar o meu relato e uma boa noite a todos. Olá, meu nome é Mariana, tenho 27 anos e sou de Belo Horizonte, mas os meus avós viveram a vida toda em uma pequena cidade do interior de Minas, chamada Serra do Cipó. Meu avô, Joaquim, foi guarda florestal por quase 30 anos naquela região e foi um homem que sempre teve um ar de mistério, como se carregasse o peso de algo que nunca conseguiu deixar para trás. Eu cresci ouvindo suas histórias nas festas de fim de ano, quando a família se reunia ao redor da fogueira. Mas havia uma história em especial que ele só contava depois de uns goles de cachaça, quando todos já estavam indo dormir. Era como se precisasse daquela coragem para abrir a boca e contar o que realmente aconteceu com ele naquela noite. Ele sempre terminava a história com um olhar distante, e a gente sabia que o que ele viu na floresta nunca o deixou de verdade. Hoje, vou contar como meu avô me contou. Ele jurava de pés juntos que era verdade. E se você perguntar para mim, eu também acredito. Fica por sua conta acreditar se quiser. Mas é assim que ele dizia. Era uma noite como outra qualquer. Eu devia ter uns 38 anos na época e estava de plantão. Naquela época, eu costumava andar por trilhas da Serra do Cipó, que ninguém conhecia. Não era lugar de turista, era onde se fazia a ronda para ver se não tinha caçador ilegal ou alguma coisa fora do normal.
Naquela noite, a lua estava cheia e eu conseguia ver o caminho sem precisar da lanterna. Eu estava voltando para o acampamento quando ouvi um barulho estranho, algo como um sussurro vindo do meio das árvores. Parei por um momento, tentando escutar melhor. Era como se alguém estivesse chamando o meu nome. Eu olhei em volta, tentando encontrar de onde vinha aquele som, mas não havia nada, só o vento balançando as folhas. Decidi continuar, mas cada passo que eu dava, o som ficava mais próximo, muito mais claro, até que cheguei a uma pequena clareira que eu nunca tinha visto antes. No centro dela havia um poço velho, daqueles que a gente só vê em filme antigo. Aproximei-me devagar, tentando entender o que aquele poço fazia ali, no meio do nada. Foi quando eu vi algo que gelou até os ossos. Era uma figura, de pé, do outro lado do poço. Era um homem, ou pelo menos parecia um, mas tinha algo de errado nele. A pele era esbranquiçada, como se nunca tivesse visto a luz do dia. E os olhos eram olhos que eu nunca vou esquecer na minha vida. Porque ele não tinha vida. Pareciam dois buracos escuros profundos. Ele olhou diretamente para mim e eu senti um calafrio que não dá para explicar. Tentei falar, perguntar quem era, mas a voz não saiu. Só consegui ficar ali, parado, encarando aquela coisa. Foi então que ele sorriu, mas não era um sorriso humano. Parecia que a boca dele se esticava além do que deveria, revelando dentes que eram finos como agulhas. Quando finalmente consegui me mexer, peguei meu revólver e apontei para ele. Mas a coisa não se moveu. Só ficou ali, sorrindo para mim. Eu não sei o que me deu, mas eu puxei o gatilho. 1, 2, 3 tiros. Todos eles atravessaram o corpo daquela coisa, como se não tivesse carne nem osso. E foi aí que o pior aconteceu. A coisa começou a falar, mas não mexia a boca. A voz simplesmente surgiu na minha cabeça, como um pensamento que não era meu. Você não deveria estar aqui, Joaquim. Este é o meu lugar. Eu não fiquei para descobrir o que aquilo queria dizer. Corri o mais rápido que minhas pernas aguentaram, sem olhar para trás. Só parei quando cheguei no acampamento e percebi que havia um corte profundo no meu braço, que eu não lembrava de ter feito. E foi então que eu percebi. O relógio que eu usava havia parado. Marcava exatamente 23h57. Eu perguntei para os outros guardas se alguém mais tinha ouvido os tiros ou visto alguma coisa estranha. Mas eles juraram que eu nunca saí do acampamento naquela noite. Disseram que me viram lá o tempo todo, sentado, perto da fogueira. Até hoje, eu não sei o que aconteceu naquela noite, mas de uma coisa eu tenho certeza. Aquela coisa ainda está lá, esperando por quem se aventurar longe demais pela mata. Eu nunca voltei àquele lugar e rezo para que ninguém mais o encontre. Eu sei que foi real, eu tenho certeza disso. Ele fez alguma coisa na cabeça dos meus colegas que fizeram ele me enxergarem aí sem eu estar ali. Eu tenho certeza disso, porque que eu estive lá, eu estive. Bom, pessoal, esse é o relato do meu avô. Ele contou isso pra gente durante toda a vida. Ficou intrigado com isso. Bom, obrigado por ouvirem. Uma boa noite a todos. O meu nome é Henrique e o que eu vou contar agora é algo que não sai da minha cabeça desde aquela noite. Eu era apenas um caminhoneiro comum, cruzando o interior de Minas Gerais, no meu trabalho do dia a dia. Como muitos motoristas, eu já tinha ouvido todo tipo de história sobre estradas escuras e desertas. Mas eu sempre fui cético, até que, certo dia, tudo mudou. Eu estava dirigindo pela velha estrada de terra,
que cortava uma pequena cidade chamada Carangola. Era mais um daqueles percursos noturnos que parecem intermináveis. Só que esse era diferente. Lá pelas tantas, o GPS me deixou na mão e eu já não sabia para onde estava indo. Naquela hora, tudo o que eu queria era encontrar um lugar para descansar e me orientar. Foi então que avistei um casebre na beira da estrada, uma construção velha e isolada, com as luzes fracas e piscando. Ela parecia abandonada, mas a exaustão me fez estacionar o caminhão e ir até lá. Ao me aproximar, eu percebi que a porta estava entreaberta e senti um arrepio estranho na nuca. Havia algo de errado com aquele lugar, uma energia pesada, difícil de explicar. Mesmo assim, empurrei a porta devagar e chamei por alguém. "Tem alguém aí?" Minha voz ecoou pelos cômodos vazios. Não houve resposta, mas o que me chamou a atenção foi o cheiro. Um odor forte e metálico. Eu caminhei mais um pouco, com o coração acelerado, até entrar na cozinha. Foi quando vi as marcas no chão. Pareciam pegadas, mas não eram humanas. Eram como garras, deixando riscos profundos na madeira. Algo me dizia que eu não estava sozinho, e a cada passo que dava, a sensação de estar sendo observado aumentava. Eu ouvi um estalo atrás de mim e me virei rapidamente. A luz fraca da lanterna piscou mais uma vez. Então eu vi. Era uma criatura, ela estava de pé, no canto escuro do cômodo. Sua pele era acinzentada e os olhos eram fundos e sem vida. Ela não se movia, apenas me encarava, como se esperasse que eu fizesse o primeiro movimento. Imagina, você em uma casa no meio do nada e você olha para o canto e vê uma criatura desse jeito, parada, em pé, acinzentada e com os olhos fundos que você não tem ideia. Rapaz, eu congelei na hora. Não era nem se fosse humano, eu ficaria tranquilo. Imagina você ver alguém parado no meio do nada, ainda mais uma coisa feia daquela. O medo tomou conta de mim, mas algo dentro de mim disse que era para eu não correr. Eu precisava saber o que estava acontecendo ali. Eu perguntei sem pensar, no impulso: "Quem é você?" E para o meu horror, ela respondeu. Uma voz baixa, arrastada, que parecia vir de algum lugar muito distante. "A estrada te trouxe até mim." Eu não tive tempo nem de reagir. Em um piscar de olhos, a criatura avançou, movendo-se em minha direção. Eu senti uma dor aguda no braço, como se algo tivesse cravado as garras da minha pele. Eu tentei me desvencilhar, mas era como se estivesse preso em um pesadelo, incapaz de mover ou gritar. Foi então que lembrei da faca de caça que sempre carregava no bolso. Com um movimento rápido, a puxei e cravei nela. Não aconteceu nada, ela passou direto. Mas mesmo assim, a criatura deu um grito que ecoou por toda a casa. De repente, eu me vi de volta na estrada, parada ao lado do meu caminhão. Não havia mais casebre nem criatura, nem marcas no meu braço. Era como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que não tinha sido um sonho. Hoje, ao passar por aquela estrada, sempre olho para o mesmo ponto onde vi o casebre. Nunca mais o encontrei, e ninguém da cidade de Carangola parece lembrar de sua existência. Acredite se quiser, mas eu ainda sinto que de alguma forma a criatura está por aí, esperando pelo próximo que vai passar por lá. Eu me chamo Ricardo, tenho 42 anos e moro na cidade de Oliveira, no interior de Minas Gerais. Passei a maior parte da minha vida trabalhando como segurança em uma fábrica de cerâmica, mas meu verdadeiro prazer sempre foi a natureza. Nas minhas horas vagas, eu gostava de fazer trilhas pelas montanhas e florestas ao redor da cidade. Oliveira é uma daquelas cidades pequenas,
com pouco mais de 40 mil habitantes, onde todo mundo conhece todo mundo. Era um lugar tranquilo, daqueles que parecem parados no tempo, com casas antigas e ruas de paralelepípedo. A vida por aqui é simples, com os vizinhos sentados nas calçadas no final de tarde, conversando e fofocando sobre o dia a dia. Os idosos jogam conversa fora nas praças e a molecada corre pelos campos, atrás de uma bola. Durante a semana, eu mantinha minha rotina fixa. Acordava tarde por causa do turno noturno. Tomava meu café com leite e pão com manteiga. E depois, saía para uma caminhada matinal para esticar as pernas. Sempre fui um homem solitário. Talvez pelo meu jeito, meio reservado. Mas nunca me incomodei com isso. Nas minhas caminhadas, encontrava outros moradores que seguiam com suas vidas, como o seu Arnaldo, o sapateiro, que sempre tinha uma piada pronta, o Dona Luzia, que vendia verduras frescas na esquina. Eles já estavam acostumados a me ver passar sempre com o boné desbotado e uma garrafa d'água na mão. Eu cumprimentava todos com aceno, mas nunca parava para conversar. Talvez fosse esse meu jeito fechado que me tornou um tipo de lenda por aqui. Diziam que eu era o Ricardo da Trilha, porque sempre que podia, eu me embrenhava pelas matas que cercavam Oliveira. Foi numa dessas andanças que minha vida mudou para sempre. Era uma sexta-feira, começo de outono. Eu estava de folga, tinha planejado uma trilha nova, que ninguém na cidade se atrevia a fazer. Diziam que era perigosa e que havia uma antiga lenda sobre aquele lugar, mas eu nunca dei muita bola para essa história. A verdade é que a tal trilha ficava perto da velha fazenda do Coronel Matias, um pedaço de terra que, segundo os mais velhos, tinha sido palco de um massacre na época da escravidão. Eles diziam que os espíritos dos escravos ainda vagavam por lá, e era por isso que ninguém ousava chegar perto. Mas eu era teimoso, sempre fui. Naquela manhã, acordei cedo, preparei minha mochila com alguns lanches, água e uma lanterna. Nunca se sabe quando vai anoitecer de repente na mata. Antes de sair, passei na padaria do seu João e comprei 2 pães de queijo, como sempre fazia. Ele me olhou com aquele ar de quem vai dizer algo, mas apenas sorriu. Hoje vai longe, hein, Ricardo? Eu só dei de ombros, paguei e fui para o meu destino. A trilha começava a poucos quilômetros da cidade, em uma estrada de terra que levava até a velha fazenda. O lugar estava deserto, como se o tempo tivesse parado por ali. O vento balançava as árvores e a única coisa que se ouvia era o som dos meus passos na terra seca. O sol estava alto, mas a sombra das árvores tornava o caminho agradável. Eu tinha percorrido quase metade do trajeto, quando notei algo estranho. Uma corrente de ar frio passou por mim, e o silêncio, que sempre me acompanhava, parecia mais pesado. Sabe aquela sensação quando você tem que alguma coisa não está certa? Pois é. Foi então que eu vi um homem parado no meio da trilha, de costas para mim. Ele usava roupas antigas que pareciam saídas de um filme de época e segurava um cajado. Por um momento, achei que fosse algum morador da região, mas alguma coisa não se encaixava. Havia algo errado com ele, algo que me deixou inquieto. Eu parei e fiquei na dúvida se chamava ou não. Aí, como ele estava no meio do caminho, eu chamei. Ei, tá tudo bem? Ele não respondeu, apenas virou a cabeça lentamente em minha direção, mas não o suficiente para que eu visse o seu rosto. Uma onda de pavor tomou conta de mim, algo que eu nunca tinha sentido antes. E olha que já enfrentei situações complicadas trabalhando como segurança. Mas aquilo era diferente. Parecia que os meus ossos estavam sendo congelados por dentro. Continuei a andar, tentando ignorar a sensação de que algo estava muito errado. O homem começou a se mover.
mas ele não andava como alguém normal. Era como se flutuasse a poucos centímetros do chão, e a cada movimento, o som de correntes arrastando vinha e aparecia do nada. Meu instinto gritava para eu correr, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Foi então que ele finalmente se virou por completo. Não tinha rosto. A parte onde deveriam estar seus olhos, nariz e boca era apenas uma massa escura e disforme, como se a pele tivesse sido arrancada e deixada para cicatrizar de qualquer jeito. O chapéu que usava escondia parte da cabeça, mas o que vi foi suficiente para me fazer dar um passo para trás. E aí ele falou, não com uma voz, mas com um sussurro que veio de todas as direções. Por que você veio até aqui, Ricardo? Eu tentei responder, mas nenhum som saiu da minha boca. Eu senti o meu corpo se encolher e tudo o que consegui foi balançar a cabeça negativamente. Ele se aproximou e eu senti um cheiro horrível, como de carne podre. Quando estava a poucos metros de mim, estendeu a mão. Será que eu posso chamar aquilo de mão? E tocou em meu ombro. Foi como ser atingido por um raio. Toda a minha visão escureceu e senti um calor insuportável percorrer o meu corpo, como se estivesse em chamas por dentro. Quando finalmente recobrei a consciência, estava deitado no meio da trilha, com o sol já se pondo. Os meus dedos tremiam e o ombro, onde ele me tocou, estava vermelho, como se tivesse sido queimado. Eu corri como nunca antes, tropeçando em galhos e pedras sem olhar para trás. Não sei como cheguei de volta à estrada principal, mas quando dei por mim, estava parado em frente à padaria do seu João, com o rosto suado e a respiração ofegante. As pessoas que passavam por mim olhavam com curiosidade, mas ninguém perguntou nada. Até hoje, não sei o que era aquela coisa, nem o que queria de mim. Só sei que nunca mais voltei àquela trilha. De vez em quando, ainda sinto aquela sensação de frio percorrendo minha espinha, como se a coisa estivesse me observando, esperando que eu voltasse para o lugar onde eu não deveria ter pisado. E agora, toda vez que passo por aquela estrada, eu sinto uma sensação estranha e vejo vultos que são parecidos com ele.